Olá, olá, boa noite, boa noite. Sou Dinarte Lima, psicólogo com foco em relacionamentos e hoje nós vamos falar sobre o que fazer para resgatar um relacionamento. Se você está com dificuldade de se relacionar, essa live é para você. Então, o que fazer para resgatar um relacionamento? Então, essa live é uma live muito especial, porque a gente vai falar sobre um tema que normalmente as pessoas me perguntam sobre o que fazer, Dinarte, se eu estou dentro de um relacionamento e esse relacionamento está muito complicado, eu não estou conseguindo lidar com os problemas dentro desse relacionamento. O que eu posso fazer, né, para conseguir lidar com os problemas dessa relação? Como fazer para resgatar esse relacionamento? E é por isso que eu trouxe esse tema bastante importante para a gente discutir alguns pontos, alguns pilares que são fundamentais dentro dessa perspectiva de relacionamento. Então, o que fazer para resgatar um relacionamento? Essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem, exatamente por ter essa dificuldade de estar dentro de um relacionamento. Tem muitas pessoas que nem estão, né, dentro de um relacionamento e essa live vai servir exatamente para esse processo. Se você está em um relacionamento, essa live vai servir para você, para ajudar você a manter essa relação. E se você não está em um relacionamento, essa live vai servir para você como uma medida preventiva, tá? Para que você não se frustre muito nos seus relacionamentos e consiga ter um relacionamento mais saudável, tá bom? Então, quem está aí como medida preventiva vai conseguir pensar aí, se eu estivesse num relacionamento hoje, o que eu deveria fazer para não estragar todo o meu relacionamento? Ou o que eu deveria solicitar do meu parceiro para não estragar tudo? Entende? Então, dá certo. Tá vendo aí, Matheus? Para não estragar um relacionamento é preciso ter conhecimento. Conhecimento liberta, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? A primeira grande pergunta que a gente precisa fazer é o que é preciso, né, para resgatar um relacionamento, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre 10 pilares que são essenciais para a gente conseguir resgatar. Hoje a gente vai mais direto ao ponto. Nas outras lives, normalmente eu contextualizei para a gente poder chegar nisso. Hoje a gente vai direto para esses 10 pilares. Mas a primeira coisa é a gente pensar, se a gente está querendo resgatar um relacionamento ou prevenir para que esse relacionamento não se desgaste, não se danifique, provavelmente você já danificou algo. Esse relacionamento já está danificado, já está com algum problema. E o que você vai fazer nesse momento? A tentativa de resgate é exatamente a tentativa de criar algo novo, né? A tentativa de ajustar algo que está desequilibrado. E quando você tende a fazer esse processo, você precisa de ajuda. Normalmente é preciso que as duas partes estejam dispostas a conseguir equilibrar, dar uma nova harmonia para aquele relacionamento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Normalmente, quando as pessoas estão com um relacionamento fragilizado, foi porque houveram muitos desentendimentos, muitos erros, muitos equívocos dentro do relacionamento, muitos problemas de pensamentos, comportamentos e até mesmo problemas relacionais, tá? Lembrando sempre que o que a gente fala aqui, tá? É ciência. Eu não me baseio aqui pra gente conversar sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu faço no meu relacionamento. Não é isso. Existe uma ciência que é a ciência dos relacionamentos, as ciências sociais, a ciência que estuda os tipos de relacionamento e a gente pega uma amostra de pessoas que normalmente aplicam isso nos seus relacionamentos. Então vamos lá. Vamos pensar aqui que Cleide, Matheus, quem mais aqui? Max entrou aqui também, né? Então, todas essas pessoas estão em um relacionamento. E aí a gente começa a perceber que dentro desses relacionamentos há muito diálogo. E nesse diálogo, quando eles conseguem aplicar bastante... Mateus, quando eles conseguem aplicar bastante o diálogo e existe um modelo de diálogo dentro do relacionamento, quando essas pessoas conseguem dialogar de uma forma correta, o relacionamento é mais realizado, mais feliz, tem mais realização. Então, nesse processo, se a gente for pensar nisso, Tati e Matheus aí só colocam nos olhinhos, né? Então, Tati está solteira também, é isso? É isso? Tá, a live dos solteiros aqui. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai pensar que existe uma ciência que estuda os relacionamentos e que a maioria das pessoas que aplicam o que a gente está falando aqui são pessoas que têm relacionamentos mais realizados, tá bom?
Vamos ver aqui quem foi que chegou aqui. Boa noite para quem chegou depois, tá? Miss Cleide, boa noite. E manda um alô pra minha comadre Cláudia. Tem Cláudia aqui, gente? Ah, a Tati namora. Quem é solteiro aqui é só o Matheus, né? Então, o Matheus é o único solteiro que fica nessas lives fiel, né? Um beijo aí pra Cláudia. Não sei quem é Cláudia. Não vi Cláudia aqui, mas um beijo pra Cláudia. Então, se a gente for pensar nessa ideia de relacionamento, é importante pensar que é necessário ter companheirismo, tá? Então, é preciso que a gente pense que para resgatar um relacionamento ou para fazer um relacionamento dar certo, é preciso que as duas pessoas estejam juntas. Eu atendo hoje muitas pessoas que estão com problemas de relacionamento. 90% do meu público hoje tem um problema com relacionamento. Isso é triste, mas é a realidade. E não uma realidade só do meu consultório, é uma realidade de diversas pessoas que atendem na psicologia hoje. E no meu consultório, 90% das pessoas estão com algum problema de relacionamento. Porém, uma pessoa busca ajuda para a relação e a outra normalmente não está nem aí. Isso é o que complica mais, né? Por exemplo, Matheus e Tati. Vamos pegar aqui, eu peguei agora vocês dois como exemplo, agora vai ser até o fim da live. Na outra foi Miss Cleide, nessa vai ser vocês. Se Matheus e Tati estão em uma relação, é preciso que os dois queiram melhorar essa relação diariamente, que os dois queiram modificar essa relação. Se só Matheus procura ajuda, se só Matheus quer uma relação boa, se só Matheus é decidido na relação para querer mudar, para querer trazer o melhor para a relação, provavelmente isso não vai dar certo, porque só uma das partes quer a mudança, a outra não está percebendo que necessita mudar. E o reconhecimento desse cenário do relacionamento é extremamente importante, tá? Então vamos lá, eu vou falar para vocês 10 pilares que são essenciais para você conseguir resgatar um relacionamento ou tentar trazer mais saúde, mais equilíbrio. Ah, Dinarte, mas eu não tenho esses 10 pilares, eu tenho 2 pilares, tá ruim? Tá ruim, porque os 10 que eu tô falando aqui são 10 pilares essenciais. Se você tem 2, tá muito ruim. Se você tem 1, tá péssimo. Se você tem 0, chama o bombeiro, chama ajuda, tá? Pede ao psicólogo para intervir nesse negócio porque tá complicado. Ah, mas eu tenho 7 pilares, tenho 2 fragilizados. Busca ajuda. Os pilares que eu vou falar hoje são 10 pilares fundamentais, elementares. Todo relacionamento deveria ter isso. Quando não tem isso no relacionamento, quando não tem minimamente esses 10 pilares, é porque algo está ali com problema e precisa ser ajustado, precisa entrar em equilíbrio, certo? Então, chama ajuda, se não tem esses 10 pilares. O primeiro grande pilar para você restaurar o seu relacionamento, quem tiver caneta, anota, tá? Eu cobro caro para passar isso numa sessão de psicoterapia, estou passando aqui de graça. Então vamos lá. O primeiro tópico para você conseguir resgatar o seu relacionamento é paciência. As pessoas hoje dentro das relações, elas não têm mais paciência. Elas simplesmente querem agir da sua forma, da sua maneira. E não têm paciência para lidar com os relacionamentos. Não entendem que dentro de uma relação, olha só, eu já até conversei isso com algumas pessoas que estão aqui nessa live hoje, mas relacionamento tem o de Jó. Pois é por aí, é nesse nível que tem que ter. Pensa, Matheus não tem, olha, há uma contradição aí em família, mas vamos lá. É preciso ter paciência. Veja só, você vai lidar com uma pessoa que é totalmente diferente de você. E esse é um dos princípios fundamentais. Você entender que dentro do relacionamento você é você e o outro é o outro. Isso parece, Dinarte, mas é muito óbvio. Não é. Existem pessoas que estão hoje dentro de relacionamentos que vivem projetando. Ou seja, elas querem que seja feita no relacionamento a sua vontade. Quase uma oração delas, que seja feita a minha vontade. Então elas querem o tempo inteiro que o outro dê carinho da forma que ela dá, que o outro haja da forma que ela agiria, que o outro não erre, então não tem paciência com o erro do outro. E a gente tem que entender que dentro de uma relação existem duas pessoas com qualidades, defeitos, personalidades diferentes. E você precisa ter paciência para casar isso. E muitas vezes vai chocar, vai dar conflito. E você precisa aprender a lidar com esses conflitos que vão surgir. Então, o primeiro ponto para resgatar um relacionamento é tenha paciência. Sem paciência é impossível manter um relacionamento ou construir um novo relacionamento a partir desse resgate, certo?
O segundo grande ponto, além da paciência que precisa ter, anota, Matheus, é aprenda a perdoar e pedir perdão. Quem aí tem dificuldade de pedir perdão? Eu ultimamente tinha bastante, mas depois de alguns relacionamentos, olha só o depoimento aqui nessa live. Eu ultimamente tinha bastante, mas depois de alguns relacionamentos que eu tive, que me consumiram na forma de mentiras e etc., hoje não tenho mais tanta paciência, isso me causa estresse. Pois é, na verdade, isso são acúmulos de estresse, Tati. Quando a gente, dentro de um relacionamento, passa por diversas situações que vão ali nos incomodando e nos trazendo angústias, e principalmente quando a gente não expressa isso dentro do relacionamento, a gente tende a, de alguma forma, cristalizar isso. E aqui a gente não tá falando de paciência de Jó, não, viu? A paciência de Jó é exagerada. Dentro da relação é preciso estabelecer limites. Nem sempre você vai ter paciência ali de estar vendo aquela pessoa, né, cometendo os mesmos erros sempre e sempre liberando o que a gente vai falar agora, que é o perdão. Aprendendo a perdoar e a pedir perdão. Não é assim, mas é que você precisa ali dentro da relação ter um pouco mais de paciência para entender que são duas vidas totalmente diferentes que estão ali, que decidiram compartilhar momentos juntos, né? É uma decisão. Estar em um relacionamento deveria, pelo menos, ser uma decisão. Você não deveria estar num relacionamento porque você está como dependente emocionalmente de alguém, dependência financeira. Olha só, o que eu tenho de pacientes que têm dependência financeira, normalmente são de mulheres em relação ao marido, né? Mas o que eu tenho de mulheres que estão em nível de dependência financeira e não conseguem sair dos relacionamentos e vivem relacionamentos extremamente tristes, vazios, dormem em quartos totalmente separados, mas querem manter um relacionamento pela vida financeira que tem. Então, a dependência financeira é algo extremamente complicado. Eu não tenho dificuldade sobre isso, Matheus. Matheus é muito bem resolvido. Então, essa é para você, Matheus. Aprenda a perdoar e a pedir perdão, né? É ter humildade dentro do relacionamento e reconhecer os seus erros. Reconhecer também que a outra pessoa também erra, ela é passível de erro. E dentro disso você tem que aprender a liberar perdão. Perdão não é simplesmente esquecer e fingir que nada existiu. É você perceber que houve um erro e a partir disso você pegar esse erro e construir algo a partir dele. É uma visão construtiva do erro. É isso que é o perdão. É você não ficar revivendo toda aquela história. A palavra reclamar vem exatamente disso. É reclamar. É clamar novamente. Quando você, por exemplo, não perdoa e fica reclamando o tempo inteiro dentro do relacionamento, você está clamando pelo problema diversas vezes. Faz sentido para vocês? Então, reclamar é exatamente isso. É clamar duas vezes pelo problema. Agora enganchou. Então, se você o tempo inteiro, por exemplo, o outro cometeu um erro e você fica o tempo inteiro voltando naquele assunto, isso pode trazer exatamente a sensação de que você está vivenciando aquele mesmo conflito diversas vezes, porque você está o tempo inteiro reclamando e você não conseguiu liberar perdão. Então, liberar perdão aqui não é esquecer. Liberar perdão é pegar um erro e, a partir dele, ter uma visão construtiva, criar algo novo, construir algo novo, tá? Então, pensa sobre isso. Dentro do perdão e aprender a pedir perdão e perdoar, é importante que a gente pense sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta, existe uma regra, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês uma coisinha. Existem 4 passos de uma boa comunicação. Ah, como é que eu me comunico no relacionamento? Eu digo assim, não quer me dar atenção? Vá para casa da sua mãe, né? E aí, acabou. Estragou já, porque você provavelmente vai criar um conflito. Boa noite, eu sou a Cláudia. Oi, Cláudia, boa noite. Mandaram mandar um beijo aqui pra você. Eu mandei, mas eu não estava vendo você aqui. Agora você apareceu. Então, você é a famosa Cláudia. Boa noite, Álvaro. Então, quando a gente fala de... Então, acompanha aí, tá, Cláudia? Quando a gente fala nessa ideia de comunicação, a gente tem 4 pontos importantes. Primeiro, toda vez que você for se comunicar, fale do que você observa, do que é fato, do que é incontestável. Então, por exemplo, você está precisando de mais atenção dentro da relação. Você acha que está sendo negligenciada. O que você precisa fazer? Fala
A observação. O que é que você tem observado? Olha, você não dorme mais ao meu lado, você não me abraça mais, você não fala mais comigo pela manhã, você não me dá mais um bom dia. Isso é fato. A pessoa não tem como contestar isso de forma alguma, certo? Segundo ponto, você vai falar sobre os seus sentimentos. Então você vai falar, olha, você não me dá mais bom dia, você não me dá mais boa noite, eu estou me sentindo triste, ansiosa. Tudo isso é uma boa comunicação. Se você não fizer isso, você não está partindo de uma boa comunicação. Então, eu estou triste, estou ansiosa, estou me sentindo um pouco angustiada. E aí você vai falar sobre as suas necessidades. Eu preciso de... E aí você completa essa frase. Eu preciso da sua atenção, eu preciso do seu toque, eu preciso do seu afeto. Vê só, esse tipo de comunicação gera um nível absurdo de vulnerabilidade. Você sabe o que é estar vulnerável diante de alguém? É você estar transparente. Sabe a sensação de você estar nu? É por aí. Quando você está nu, você está vulnerável, né? Parece estranho você estar ali nu. Imagine só você sair na rua nu. É meio louco, né? É até crime. Mas imagina só essa situação dentro do relacionamento. É como se você não estivesse armado. Você tira toda a sua armadura para que a partir daí você consiga falar com o outro. Não acusando, não xingando, mas se despindo de toda aquela armadura de bloqueio emocional que você tem para que você consiga olhar e falar com o outro de forma vulnerável. Quando a gente normalmente expressa vulnerabilidade nas relações, a gente se sente fraco. A gente se sente com medo. E é esse o grande problema das pessoas hoje em dia. Elas não querem sentir medo, não querem se sentir um pouco fraco, fragilizado ali dentro daquele relacionamento. E expressar vulnerabilidade não é isso. Expressar vulnerabilidade é exatamente ser muito forte. Porque tem que ser, eu vou usar aqui uma palavra, tá? Não, eu não acho uma palavrão, mas tem que ser muito foda para você conseguir ser vulnerável dentro do relacionamento. Se você não consegue ser vulnerável, você é medroso. Entende? Vulnerabilidade é coragem. Eu preciso ter coragem para pedir para o outro me dar atenção, porque eu tô carente de atenção. É muito mais fácil eu chegar e você dizer assim, olha, você não presta, você é isso, você é aquilo, porque você não consegue me dar atenção. Eu xinguei, eu me coloquei uma capa, coloquei uma armadura e comecei a xingar dentro do relacionamento. Isso é muito fácil de se fazer. Todo mundo consegue fazer isso. Agora, se mostrar vulnerável, chegar para o outro e dizer, eu me sinto fraco, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo exausto, eu preciso de você, como eu nunca precisei de um relacionamento antes. Isso é difícil. Isso é muito difícil. E para você conseguir fazer, tem que ter muita coragem, tem que ter muito peito para fazer isso. Tem que ser muito mulher, tem que ser muito homem, tá? Para conseguir fazer isso dentro do relacionamento. Então, primeiro, você fala do que você está observando. Segundo, você fala dos seus sentimentos, o que você tem sentido. Terceiro, você fala do que você necessita naquele momento. Eu preciso de atenção, eu preciso de um olhar, eu preciso de um toque. E quarto, você faz um pedido. Eu quero que você... E aí você diz o que é que você quer. Eu quero que você me toque mais, eu quero que você me olhe mais, eu quero que você mude a sua forma de fazer sexo comigo, eu quero que você passe a andar comigo de mão dadas. Então você vai fazer um pedido. Então essa é uma boa comunicação. É o que a gente chama de comunicação não violenta. Primeiro, eu observo. Segundo, eu falo sobre os meus sentimentos. Tá? Terceiro, eu falo sobre as minhas necessidades. E quarto e último, eu faço um pedido. Tem pessoas que só querem pedir, né? Ah, não, eu preciso que você faça isso. Ah, eu quero que você me dê a mão quando a gente for sair. Mas por que você quer que eu dê a mão pra você? A pessoa não fala porque ela só quer. Eu quero que você pare de mexer no celular quando estiver falando comigo. E aí, isso às vezes, né, começa a pegar de forma mais agressiva, né? E eu tô falando aqui de uma forma bem tranquila, né? A gente sabe que na realidade não é assim. Então isso começa a criar um nível de agressividade e toxicidade dentro da relação que vai prejudicar a longo prazo. Então, me dá esse celular aqui, você não sabe falar comigo só olhando para mim, tem que estar falando com outras pessoas. Isso começa a desgastar o relacionamento aos poucos. O que essa pessoa queria dizer? O que ela queria no momento em que ela disse que a pessoa só olha para o celular e não olha para ela? Na verdade, ela queria dizer, olha só, caramba, eu preciso da sua atenção. Preciso que você olhe para mim. Estou me sentindo aqui excluído, negligenciado. Mas falar isso é difícil. E aí a pessoa não quer falar, né? Ela quer logo partir para o pedido.
E para um pedido bem grotesco, agressivo, certo? Ponto 3. Aprenda a expressar o que sente, né? Que é mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Existe uma forma. Identifique os seus sentimentos. Olha, vamos pensar aqui numa sinfonia. Vocês sabem o que é uma sinfonia? Pessoal que toca acorde, que toca vários instrumentos, né? São uma composição de diversos instrumentos, de corda, instrumentos de vários instrumentos. E aí, o que é o belo da sinfonia? O que é o delicado da sinfonia? A sinfonia ela tem várias nuances. Nuances são intensidades, são formas de tocar um instrumento. Então, se você for pensar num piano, o piano ele tem uma forma bem agressiva de ser tocada e tem uma forma muito delicada também de tocar. Assim são os nossos sentimentos. Se você não para ouvir o que você sente e entender, caramba, o que eu estou sentindo aqui? É ciúme. E esse ciúme vem de onde? Vem de quê? É uma baixa autoestima, eu me sinto feia, eu me sinto incapaz dentro da relação, eu me sinto incapaz de ser amada, eu me sinto incapaz de vivenciar um relacionamento bom e bonito, e por isso que eu fico o tempo inteiro tendo que olhar o celular, o tempo inteiro tendo que verificar as redes sociais dele, o tempo inteiro tendo que duvidar da fidelidade dele. Será que é por isso? Ou será que é porque lá na infância eu vivi um episódio que me traumatizou? Se você não consegue identificar, parece que o piano tá tocando ali, ó, 3 notas seguidas assim, pem, 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 pem. E não é, tá? Os nossos sentimentos, nossas emoções, elas não são assim. Elas têm nuances, são delicadas. Se você não para ouvir isso, você não consegue entender seus sentimentos e, consequentemente, você não consegue expressá-los. Então, você precisa parar para expressar o que você sente, mas da forma correta, certo? 4º ponto, seja um bom ouvinte. Quem é que se acha um bom ouvinte? Que sabe ouvir muito bem, né? Psicólogo tem fama de que escuta muito bem. Ser um bom ouvinte é algo muito complicado hoje em dia, né? Porque a gente tá diante de diversas pessoas que querem falar. Eu quero falar, você quer falar, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, mas parar para ouvir, poucos querem. E isso é muito complicado dentro do relacionamento, porque quando você não dá espaço para o outro falar, o outro pode se sentir muito só, muito negligenciado, muito esquecido, certo? Então é preciso que você pare para escutar o outro. Deixe que o outro se expresse. É preciso que você pergunte como ele está se sentindo, como ele deseja ver aquela situação alterada, modificada. Muitas vezes a gente não pergunta, né, pro outro, como é que você gostaria que fosse nossa conversa? Você acha que nosso relacionamento é bom? E deixa que o outro fale. Normalmente essas perguntas são complicadas de se dizer, mas são necessárias. Então, esse ponto é importante. Aprenda a ouvir, tá? Aqui não tem aquela história, fale menos e ouça mais. É ouça, tá? Aprenda a se colocar nesse lugar de um bom ouvinte. Saiba o momento certo de falar, saiba o momento também certo de deixar tudo em silêncio. O silêncio também é importante dentro das relações. Não só relação amorosa, tá? Qualquer tipo de relação. Às vezes você precisa ficar em silêncio, às vezes o outro precisa ficar em silêncio. E esse respeito mútuo entre a hora certa de falar, a hora certa de ouvir e a hora certa de manter o silêncio da relação são extremamente importantes. São extremamente importantes, tá? 5º pilar. Entenda como lidar. Isso, olha só, isso é a OMS que fala, né? Nem só eu, tá? A OMS fala que a gente tem que ter algumas habilidades. Eles colocam 10 ou 11 habilidades que todo ser humano tem que ter ao desenvolver da vida. Tem adultos aí com 50 anos que não têm essas habilidades. Mas eles acham e acreditam cientificamente que todo ser humano deveria desenvolver ao longo da sua vida essas 10 habilidades. Eu vou falar 3 delas aqui que estão incluídas nesses 10 pilares, tá? A primeira dela é: entenda como lidar com tensões e estresse. Então, o primeiro ponto para você entender como resgatar um relacionamento é: você vai ter estresse no seu relacionamento. Alguém aqui que está em um relacionamento nunca teve estresse, nunca teve tensões? Se tiver, levante a mão. Porque eu, até hoje, não conheci nenhum ser humano que viveu em um relacionamento e não teve estresse e tensões. A grande diferença é que existem pessoas que conseguem lidar com as tensões e os estresses do relacionamento e existem outras que se desesperam e acreditam que normalmente o relacionamento está ruim, que
porque elas acreditavam que o relacionamento tinha que ser perfeito, tinha que ser incrível. E relacionamento perfeito não existe. Relação perfeita nenhuma existe. A relação com o seu amigo não vai ser perfeita. A relação com o seu primo não vai ser perfeita, Mateus. A relação com a sua mãe não vai ser perfeita. As relações, elas têm estresse, elas têm tensões. Exatamente porque a gente precisa lidar com o inesperado, com o novo, com o diferente, com o desigual. A gente precisa lidar com o conflitante. E tudo isso nos tira do nosso lugar de conforto, que é a nossa opinião, para partir para o momento da relação. E aí a gente entra em conflito. Quando entra esse conflito, a gente precisa saber gerenciá-lo. Se não tem tensão, se não tem estresse, não tem relacionamento. Exatamente, Jane. Exatamente. O estresse, ele faz parte do relacionamento. É uma coisa intrínseca, certo? Então, as discussões fazem parte. Então, você precisa aprender a gerir a sua raiva, a entender como os seus sentimentos vêm para você, o que você sente com isso, o que gera em você de pensamento e comportamento. Então, vamos lá. Vamos pegar Mateus de exemplo. Mateus está num relacionamento e ele sentiu muita raiva de alguma coisa que o parceiro ou a parceira fez com ele. No momento em que ele sente raiva, o corpo dele tem uma reação. A estrutura corporal dele reage de alguma forma. Então ele fica tensionado, ele começa a suar. Isso são reações naturais do corpo, tá? Quando o Mateus, nesse caso, está em excesso de raiva. E aí o que acontece? Ele, nesse momento, não sabe gerir a emoção dele, administrar essa emoção que é a raiva, e o que ele faz? Ele começa a agredir o outro com palavras, com xingamentos, porque simplesmente ele não aprendeu a lidar e a gerir a sua raiva, entende? Então, primeiro, ele precisa entender que é raiva, senão ele vai pensar que é um monte de outra coisa. Ele vai pensar que está sendo injustiçado pela vida. E às vezes é só raiva. Não tem nada de injustiça, é raiva mesmo. E aí, essa raiva gerou consequências emocionais, ele ficou desestabilizado, consequências físicas também, o corpo dele se alterou de alguma forma, toda a estrutura do corpo se altera quando a gente está muito envolvido com aquela emoção, e, consequentemente, ele gerou pensamentos e o comportamento dele foi totalmente desproporcional, porque ele não conseguiu administrar aquela emoção. Olha aí, Tati, assuntos sobre relacionamentos é comigo mesmo. Já passei por muita coisa. Menina, eu vou chamar a Tati para fazer uma live comigo. A gente vai fazer uma live compartilhada aqui pra gente debater sobre relacionamento. Então, entenda como lidar com esses estresses e essas tensões do seu relacionamento, tá? Saiba quando é o momento de se afastar. Isso é extremamente importante. Nem sempre é o momento de resolver um conflito. Nem sempre. Às vezes é preciso o silêncio. Às vezes é preciso o distanciamento, é preciso você se distanciar um pouco, deixar aquela pessoa liberar a raiva dela, você administrar a sua raiva e depois de um tempo vocês voltam e conversam. Porque isso proporciona uma maior assertividade no diálogo de vocês. É preciso que vocês encontrem o ponto certo. Tem alguns momentos em que é preciso falar, naquela hora, não espera nada esfriar, e eu já falei isso aqui em alguns vídeos. Tem alguns momentos que é preciso você chegar, conversar e dizer, olha, vamos resolver isso agora? Vamos sentar e vamos conversar? Conversar de uma forma assertiva, tá? Não é qualquer tipo de conversa. E tem aqueles momentos que é preciso, não, vamos se distanciar, dar um tempo, esperar, e quando estiver tudo mais calmo, a gente senta e conversa. Olha aqui, Luíse Suelen, eu entendo que é raiva, tenho muitos excessos de fúria, mas não aprendi a lidar. Quando eu tô movida na força do ódio, só Jesus para me segurar. Olha só, esse ódio, às vezes, esse descontrole emocional, muitas vezes, pode atrapalhar significativamente o teu relacionamento. Pensa só que hoje, pode ser que a quantidade de vezes que isso aconteceu na tua relação não fez com que o relacionamento de vocês se desestruturassem, por exemplo. Mas imagina isso aplicado a 15 anos. E é o que eu sempre falo. Uma separação, ela nunca acontece porque você gritou com o seu parceiro. Uma separação, ela nunca acontece porque você não soube lidar com uma raiva num momento pontual da vida de vocês. Uma separação, ela acontece porque
diversas vezes e de forma não bem administrada, vocês passaram por diversas tensões e estresses e não conseguiram resolver aquilo, não conseguiram finalizar, não conseguiram fechar aqueles momentos. E por isso é que há um término do relacionamento. Não é por um momento, são pelos diversos momentos aplicados ao longo dos anos. Às vezes ao longo dos meses, às vezes ao longo dos dias, né? Depende da intensidade do relacionamento. Patrícia Cavalcante, olha, hoje estou de plantão. E aí vai assistir a live no plantão, né, Patrícia? Olha, quem é muito estressado aqui e não sabe gerir a sua raiva, a gente vai fazer uma live sobre a administração da raiva dentro do relacionamento. Como gerir tudo isso, tá? Mas a live de hoje é sobre os 10 pilares para você conseguir conservar o seu relacionamento e restaurar ele. E nesse ponto é importante que você consiga gerir sua raiva. Se você não consegue administrar sua raiva, você não vai conseguir ter um bom diálogo no seu relacionamento. Você provavelmente vai sempre se sentir de alguma forma frustrada, porque quem tem raiva ou se anula ou expressa, e normalmente quando expressa de uma forma totalmente desproporcional. Não é só quem tem raiva, né? Quem tem raiva e não sabe administrar. Todo mundo tem raiva na vida. Raiva é uma emoção natural e é até importante. Mas quando você não sabe administrar, das duas uma. Ou você vai anular a raiva, porque você não vai querer sentir aquilo, ou você simplesmente vai expressá-la da pior forma possível. E aí você vai machucar o outro, vai se machucar e vai sair todo mundo machucado. Anotando e esperando o dia da live. Eu não tenho relacionamento, o que faço? Administra sua raiva com a sua mãe, tá? Que já é um relacionamento bem importante na nossa vida. Olha aí, Shelly. Eu sou a raiva em pessoa. Meu Deus, esse povo é muito raivoso. Que é isso, hein? Vamos administrar isso. Aprende para quando tiver um não errar tudo, Matheus. Exatamente, Matheus. Você já pode aprender aí para quando não errar. Pensa que essa live é duas formas. É para cura do relacionamento. E aqui, cura não é essa ideia que é uma doença, tá? Mas é a ideia de cura, restauração. É a ideia de transformar para algo novo, tá? Criar algo novo. E uma ideia de prevenção também. Então, quem não tem relacionamento tá muito bem. Já tá 10 passos à frente de quem já está em um relacionamento e já está com complicações. O pilar número 6 é a resolução de conflitos, que bate muito com o que a gente falou, né? Só que aqui a ideia é busque estratégias para lidar com conflito. Todo relacionamento vai ter conflitos, brigas. Se você acha que um relacionamento nunca vai ter brigas, é porque você vive num mundo de Alice, no País das Maravilhas. E não existe. Até no País das Maravilhas, pensando bem, tem conflitos, né? Tem muitos conflitos, na verdade. E aí, se você for pensar por isso, a vida não é perfeita. Então você vai enfrentar conflitos, problemas, brigas. Aprenda a gerenciar conflitos na sua relação. Entenda qual a melhor estratégia para lidar com seu parceiro no relacionamento. Quando é o momento de se afastar, quando é o momento de ficar em silêncio, quando é o momento de conversar, quando é o momento de ser mais incisivo e falar algo mais forte, quando é o momento de falar mais brando, porque sempre tem que ter na relação alguém que sabe fazer essa dosagem. E no início da live eu falei, o importante seria que as duas pessoas da relação tivessem nessa live, por exemplo, e que conseguissem entender como funciona um relacionamento e decidissem mudar juntas. Mas normalmente isso não acontece, né? Normalmente é uma pessoa que procura ajuda. Eu digo isso porque eu atendo uma pessoa. Ah, já atende casal? Existe essa possibilidade, existe. Tem pessoas que procuram ajuda juntos, é lindo, é maravilhoso isso. Mas, normalmente, é uma pessoa que procura ajuda. A outra ela não está tão interessada assim na mudança. Ou ela não percebeu, ou ela não tomou consciência, ou ela ainda não entrou nesse processo de querer ajustar a relação porque ela acha que não é necessário, ou muitas vezes ela não acredita em psicólogo, né? Existe essa possibilidade também. Então, busquem estratégias para lidar com os problemas que surgem diariamente. Um grande exemplo disso é a vida sexual, né? A gente está ali diante de um problema com a sexualidade. Eu recebo muitos casais que têm problemas voltados para o sexo, né? Para a sexualidade e tudo mais. E essas pessoas não buscam estratégias. Elas vão vivendo, vão... Quando o dia é bom, quando deu certo, show. Quando não deu certo, que é 90% das vezes, deixa acontecer. Isso não é bom. Você se acomoda, é um comodismo, né?
tá ali acomodado com a situação, o que deu certo, beleza, o que não deu, a gente segue. Entende? Então, buscar estratégias para lidar com os conflitos dentro do relacionamento. O diálogo é uma ferramenta de pacificação. Se você souber usar o diálogo, você vai ter um relacionamento show, um relacionamento saudável, equilibrado, vivo, dinâmico, harmônico. Se você não souber usar o diálogo como ferramenta de pacificação no seu relacionamento, pode ser uma destruição, literalmente, tá? Então, você pode causar muitos aborrecimentos e conflitos dentro da sua relação a partir de um diálogo não bem estruturado, certo? O sétimo pilar é lidar com as emoções, que é uma habilidade também que a OMS classifica como fundamental no decorrer da vida. Aprender a lidar com sentimentos e emoções. A gente tem uma dificuldade muito séria em reconhecer as nossas emoções, né? Reconhecer, o que eu estou sentindo? É raiva, é tristeza, é frustração, é ansiedade, é medo. O que eu tenho? O que eu estou sentindo? A gente tem uma dificuldade de reconhecer essas emoções e tem uma dificuldade também de lidar com elas. A partir do momento que eu reconheço, eu sei melhor como lidar com elas. Eu entendo quais são as consequências dela para mim e para as pessoas que estão ao meu redor e consigo lidar. Então, aprender a reconhecer e a lidar com elas, tá? Entenda que você vivencia cada emoção e o que elas causam em você, consequentemente, né? E aí, quando você consegue identificar isso, você consegue modificar. O pilar 8 é reconhecer as suas necessidades e as expresse. Às vezes a gente não sabe qual é a nossa necessidade, o que a gente precisa. Se você conseguisse preencher a frase, né? Eu preciso de. E aí, isso é a sua necessidade. Eu preciso de atenção, carinho, afeto, amor, tá? Sem ser muito subjetivo, muito amplo. Às vezes você diz na relação, eu preciso de amor, mas que é amor? Né? Então defina. Seja específico no que você quer. Se você quer amor, defina o que é amor, quais as características de amor e solicite isso no seu relacionamento. Certo? Oi, Kiara. A live hoje não vai ser, tá, compartilhada. Então, manda sua pergunta aqui se você tiver dúvidas, tá bom? Que a gente vai falando. Então, reconheça se você quer afeto, se você quer carinho, se você quer espaço. Tem pessoas que precisam de espaço dentro do relacionamento, né? E não conseguem sequer falar isso pro outro. Expresse isso de forma a construir algo novo e não como vingança, tá? Agora eu reconheço as minhas necessidades, eu vou falar. Eu quero carinho, se vire para me dar carinho. Tá? Então, como algo construtivo, para construir algo legal. Tópico 9, sabe? Reconhecer as impossibilidades do relacionamento. Alguns momentos vai ser impossível algumas coisas dentro da relação. E você precisa aprender a lidar com essas impossibilidades. Por exemplo, a impossibilidade de falar. Às vezes vai ser impossível falar naquele momento e você vai ter que somente ouvir, né? E é preciso saber lidar com essas impossibilidades. Impossibilidades da perfeição. Nenhum relacionamento é perfeito. Se você busca uma relação perfeita, é melhor você ficar sozinho. Normalmente a relação mais perfeita que você vai encontrar é a relação com você mesma. Não é nem perfeita, né? É cheia de defeitos. Mas você encontra uma perfeição aí. Mas com o outro, dentro de relacionamentos, é impossível. Não há essa perfeição. Tá? Então reconheça que tem coisas que são impossíveis dentro do relacionamento e está tudo bem. Aceite essa impossibilidade. A impossibilidade muitas vezes de estar perto. A impossibilidade de dar certo algo. Então nem tudo vai dar certo. Nem sempre vai ser a casa que você quer. Nem sempre vai ser o filho no momento que você quer. E é preciso lidar com essas impossibilidades, com essa imperfeição do relacionamento, com esses conflitos, esses problemas, essas discussões que podem surgir a partir de tudo isso. Quando você aprende a lidar e aprende a gerenciar tudo isso, fica tudo mais fácil, tá? O tópico 10, né, o pilar número 10, é algo que eu já falei em um vídeo que eu postei lá no feed, tá? Que é algo extremamente importante. Certa vez eu estava numa festa, inclusive eu estava com o Matheus, era uma festa familiar. E aí eu vi uma coisa muito interessante. E eu vi também, passando na rua,
eu avistei uma senhora e um senhor de idade, dois velhinhos, que tinham uma coisa muito linda. Eles estavam de mão dadas. E aí a gente percebe uma coisa interessante, que é um dos maiores segredos de relacionamentos que duram por muito tempo, que tem uma excelente qualidade dentro da relação. Constância. É preciso que dentro do seu relacionamento haja constância, haja recorrência de afeto, de carinho, de amor, de parceria, de palavras construtivas, de incentivo, de companheirismo. Pensa só, um relacionamento em que não há sonhos é um relacionamento muito ruim. Você precisa sonhar, o outro precisa sonhar. E é preciso que haja parceria nisso, um incentivo. Eu incentivo você a sonhar, eu incentivo você a viver essa vida, eu incentivo você a crescer, evoluir, construir coisas novas. Quando não há isso dentro do relacionamento, provavelmente você possa estar vivendo um relacionamento adoecedor ou não saudável. Um relacionamento saudável, ele produz sonhos, tá? Então, ser constante, pegar na mão se isso for importante para você, óbvio. Eu tô falando aqui de coisas que normalmente são importantes para as pessoas dentro da relação. Então, para mim é importante pegar na mão, é um sinal de afeto, de carinho, de responsabilidade emocional, de segurança para quando eu vou sair na rua, para estar com você de mão dadas, para mostrar para as pessoas que a gente tá junto, enfim. É importante para mim estar de mão dadas, então seja constante, deem as mãos constantemente, e não uma vez aqui, uma vez acolá. Ou o abraço, o toque, o beijo, o bom dia, o boa noite, tá? Que tudo isso seja constante no relacionamento de vocês. Esses 10 pilares são fundamentais. Dinarte, eles são os únicos? Não, não são os únicos, tá? Sempre há alguma coisa a mais que você pode colocar na sua relação para que seja uma excelente relação. Esses são os 10 pontos que eu acho fundamental e que não só que eu acho, mas que cientificamente, na ciência dos relacionamentos, esses 10 pontos, 10 pilares são fundamentais para você conseguir construir uma boa relação. Uma relação baseada em fidelidade, fidelidade à relação, não fidelidade de traição, mas fidelidade à relação, companheirismo, parceria, certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente finaliza esses 10 pilares aqui do relacionamento e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo de psicoterapia, tá? Algumas pessoas recentemente chegaram para mim com muitas dúvidas, certo? Relacionada a esse processo de psicoterapia. Como é que funciona a terapia? Pessoas que nunca participaram do processo terapêutico, nunca iniciaram uma terapia e ficavam com dúvidas. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o processo terapêutico e como funciona a minha consulta, tá? Uma ideia aqui bem geral, bem por cima. Mas um processo terapêutico, ele é um encontro com você mesmo. Eu costumo dizer que é o mergulhar em si mesmo, é um processo de autoconhecimento. Antes de tudo, é um processo de autoconhecimento. Então, dentro da terapia, a gente vai pensar no seguinte: você é um rio. Não sei se vocês sabem, mas o rio, dependendo da estação, dependendo do tempo do ano, ele é calmo ou ele é bravio, agitado. Então, muitas vezes, a gente vai estar ali, por exemplo, uma pessoa que vai estar em terapia, ela se conhece num período mais calmo. E quando ela passa por um problema, por um conflito que está muito agitado, ela precisa voltar nesse rio, que é nesse processo de autoconhecimento, para ela se perceber nesse outro momento, nesse novo momento da vida dela. Que é por isso que o processo terapêutico é normalmente de longo prazo, porque você vai fazer uma visita a esse rio diversas vezes, em diversas situações, com diversos problemas distintos. Então, eu sou uma pessoa, quando eu estou calmo, estou de bem com a vida. Se eu tiver um problema, um estresse, passar por alguma situação muito conflitante na minha vida, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E eu preciso me perceber, eu preciso entender isso em mim para aprender a ser uma pessoa mais saudável. Não só saudável para mim, mas saudável para o outro. Às vezes a gente tem muitas pessoas que vão para a terapia, não é por conta delas, mas é por conta do outro, né? A gente teria menos pessoas com problemas, menos pessoas com ansiedade, menos pessoas com depressão se as pessoas certas buscassem a terapia. Porque muitas vezes a gente está num conflito tão grande, né, com essas pessoas e elas não buscam terapia.
E são elas que causam o grande conflito da relação. Então, é um processo de autoconhecimento muito profundo, tá? E a esperança na mudança, né? É a esperança em você mesmo. Você sente que pode ser uma pessoa melhor, você sente que tem capacidade para mudar, você sente que tem um potencial dentro de você, você acredita minimamente nesse potencial e decide mudar, tá? Então, esse é o processo de terapia, é um processo de autoconhecimento. Como é que ele funciona? A primeira parte é você tomar consciência do seu estado atual. Então a primeira parte é você tomar consciência do seu estado atual, você se reconhecer, reconhecer como é que você tá, como é que você tá lidando com suas emoções, como é que estão os teus relacionamentos, se você vivencia hoje relacionamentos saudáveis, relacionamentos adoecedores, como é que você lida com os conflitos diariamente, como é que você lida com os seus problemas, se você está desempregado, como é que você lida com o desemprego, se você está passou por um processo de traição, como é que você está lidando com essa traição? Certo? Muitas pessoas passaram por um processo de luto tremendo, perderam a mãe, perderam o pai, e aí não conseguem ressignificar, dar um significado a essa história e precisam buscar ajuda para entender. Então, o primeiro passo é entender o estado emocional atual da pessoa. O segundo passo é entender quais os processos e caminhos estão disfuncionais e precisam de equilíbrio. Então, a gente precisa pensar quais os caminhos ali que precisam ser ajustados. O que precisa melhorar nesse momento para que você consiga encontrar equilíbrio? O terceiro passo é você perceber quais os bloqueios estão ali no caminho para que você consiga avançar. Pensa num corredor. Ele está ali, o corredor é uma pessoa que corre, tá? Não um corredor, mas uma pessoa que corre. E ela está ali querendo correr, querendo ultrapassar uma barreira. Mas tem uma grande barreira no caminho. Então a gente precisa identificar essas barreiras e tentar ou ultrapassá-las ou retirá-las do caminho para que você consiga passar. E que isso consiga ser mais fluido, tá? Então esse é o terceiro passo dos bloqueios. O quarto passo, para que você consiga estar num processo terapêutico e isso seja bom para você, é que você vai criar um mapa. E aqui criar no sentido de ser criativo mesmo. É você criar um mapa para traçar qual o melhor caminho para você chegar onde você quer chegar. Né? Para você chegar a ser uma pessoa melhor, ter um relacionamento melhor, conseguir entender sua ansiedade, lidar com o seu nervosismo em conseguir um emprego ou com o seu nervosismo de falar em público. Depende do que você quer trabalhar, mas é preciso criar um mapa, uma estratégia para onde você quer chegar. E por último, é buscar esse ajustamento criativo para que você consiga chegar lá. E aí a gente faz isso em toda a sessão. Buscar como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso resgatar isso? Como é que eu posso chegar nisso? Você entende quem você é, entende como funcionam as suas relações, cria estratégia para mudança e por último você muda. Certo? Esse é o processo, é como acontece o processo terapêutico. Deixa eu ler aqui, Kiara. Ciúme de família, até que ponto é normal? Ou não é normal em momento algum? Proibir de ir em festas, aniversários, churrascos, por ciúme é normal? Primeiro, que relação de família é essa, né? A gente tá falando aqui de relacionamento amoroso, é um pouquinho diferente de relacionamento familiar. Mas depende aqui do que você tá trazendo como esse ciúme. Ciúme, a gente já falou aqui, é um processo natural, mas ele nem sempre é saudável. Quando há uma limitação, um bloqueio, ele já deixou de ser saudável. Quando ele cristaliza, deixa rígido as relações, proíbe algo demais, traz ali alguma complicação, e principalmente para quem está sofrendo do ciúme, sofrendo com o ciúme da outra pessoa, ela se sente de alguma forma impedida de ser realizada ou de estar bem mesmo consigo, de estar em harmonia. Se ela se sente impactada com aquilo, não é saudável. Tem algo que precisa ser ajustado, tem algo que precisa ser equilibrado, tá? Depende aqui do nível da relação da família também, do que a gente está falando aqui, é uma adolescente, é uma criança, não tem essas informações. Mas proibir alguém de algo, se são pessoas adultas e tudo mais, já não é algo legal, tá? Não é saudável. Normal é complicado, mas saudável não é, tá bom? Então, pessoal, é isso.
Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre esses pilares para a gente conseguir resgatar um relacionamento, até como forma de prevenção, para prevenir para os próximos relacionamentos, certo? Então, e falei um pouquinho sobre esse processo terapêutico, como ele funciona, tá? Uma ideia geral de como funciona essa terapia. Se você tiver ficado com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem que eu respondo, certo? Quem conseguiu aproveitar esses momentos, ótimo, agradeço a todo mundo que participou. Fiquem bem e a gente se vê na próxima live aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!